Bom dia, gente! Sexta-feira chegou, glória a Deus, vencemos mais uma semana, amém? E eu tenho certeza que esse final de semana será de bênção, de paz, de união, de discernimento e de graça, amém? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Marcos. Eu tenho certeza que hoje, semana que vem, nós vamos falar muito sobre o livro de Marcos, mas algo que me chamou muito a atenção eu queria compartilhar com vocês. Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 18, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso era o que Jesus pregava. Olha só, a palavra que Jesus pregava era essa. E versículo 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, que é Pedro e André, né? Seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Olha que interessante. Jesus estava ali pregando a palavra de Deus sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, e ele vê Pedro e André, os dois irmãos, pescando. E Jesus fala o que para eles? Vem, segue-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus, não falou que faria de Pedro e André arquitetos de homens, nem que faria médicos de homens, nem que fariam grandes pregadores, nem que fariam deles grandes pastores ou grandes nada. Ele só falou que faria deles pescadores de homens. Por quê? Porque Pedro e André já tinham em sua identidade ser pescadores. Eles já eram pescadores. Por isso que Deus falou que eles seriam pescadores de homens. O Senhor simplesmente alinhou o propósito de vida deles de pescar para o propósito do reino de Deus, que continuou em pescar, mas pescar homens. Consegue entender? A palavra do Senhor diz que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Desde quando a gente ainda estava no ventre, quando a gente ainda era um feto, o Senhor já tinha um propósito de vida para nós. Nós já carregávamos uma identidade, o DNA de Cristo ali no ventre da nossa mãe. E conforme a gente vai crescendo, vai vivendo, a gente vai aflorando a nossa identidade, as nossas habilidades, tudo aquilo que Deus colocou em nós, com o tempo, a gente vai aperfeiçoando. Porque cada um de nós tem uma identidade única. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos a forma de Deus. Todos nós temos a forma de Jesus, de Deus. Mas cada um de nós temos uma digital. Se no mundo tem cerca de bilhões de pessoas, cada um tem uma digital diferente. Ninguém tem uma mesma digital, mas somos todos semelhantes, não é verdade? E o que Cristo, o que Deus quis, nesse sentido? Porque Deus precisa de cada um com a sua singularidade. Deus chamou Pedro, Jesus chamou Pedro e não transformou ele em outra coisa. O Senhor apenas alinhou o propósito para o reino e é dessa forma que ele age comigo e com você. Cada um de nós tem uma singularidade e não precisamos querer ser igual a ninguém, porque o Senhor nos usa na nossa singularidade, porque imagine se fossem todos iguais. Por isso que com Deus não existe competição e nem comparação, porque Deus precisa de cada um que é do seu jeito para compor o corpo de Cristo. Consegue entender isso?
A palavra de Deus diz que ele revela a sua glória na criação, que nós revelamos a glória de Deus. E Deus é o quê? Infinito. O Senhor é tão grande, é tão infinito, que ele não ia revelar, eu não conseguiria revelar Deus em mim, só em mim. Por isso que ele precisa de várias pessoas compondo o corpo de Cristo, porque dessa forma cada um revela uma faceta de Cristo, cada um revela uma singularidade de Cristo, porque ele é infinito. Se no mundo existe bilhões, trilhões de pessoas, cada um na sua singularidade revela uma faceta de Cristo, de Deus, do reino. Porque a palavra de Deus diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então ele criou a terra. Se Deus é espírito, se o céu ainda não é atingível para nós, e ele é espírito, ele criou a terra, criou cada um de nós para materializar o que ele é, o que é na terra, o que é no céu, para ser na terra. Consegue entender? Então, se cada um de nós carrega uma faceta de Cristo, é uma singularidade que nós temos em nós, de Cristo. Por isso que nós devemos aflorar as habilidades que cada um de nós tem de forma singular. Cada um é de um jeito, cada um tem um jeito, não de pecado, porque cada um de nós também carregamos uma porção da carne maligna, do Adão caído, mas que todos nós também carregamos o DNA de Jesus. Consegue entender que Jesus, quando chamou Pedro, ele não quis falar para Pedro que ele seria outra coisa, a não ser o que ele já era, mas alinhado com o reino, que era pescador. E como é que pode aqui Pedro e André ter largado suas redes e seguido Jesus imediatamente? Porque eles reconheceram, o Espírito reconheceu, porque ele é Deus Pai. E quando um pai chama o filho larga tudo que está fazendo e fala o quê? Sim, senhor. Pois não, pai. Então que nós devemos ter essa conexão com Jesus, a ponto de, como diz a palavra, quem são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e seguem-me. Foi o que aconteceu aqui com Pedro e André. Eles estavam trabalhando, fazendo a sua rotina, aflorando a sua habilidade, que era pescar, estavam fazendo aquilo que sabiam fazer, e Jesus foi ao encontro deles exatamente por isso. Porque eles estavam exercendo a sua identidade, as suas habilidades, e Jesus vai ao encontro. E quando a gente exerce aquilo que nós somos criados para fazer, nós somos nascidos para fazer algo singular, aí Jesus vem e a gente reconhece Jesus e ele molda essa habilidade, essa singularidade para o reino. Consegue entender? O quanto você é importante, o quanto que é necessária a sua singularidade, a sua identidade, porque através do seu ser único existe aí uma faceta de Deus, do céu, que precisa ser revelada. E através da sua habilidade única, o Senhor mostra a sua glória aqui na terra. Então que a gente venha exercer aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Com certeza tem uma habilidade aí dentro de você que precisa ser exposta, aflorada, de forma singular. Não queira se comparar, não queira fazer igual, porque cada um de nós é especial pelas suas diferenças. Como a palavra de Deus diz, que o corpo de Cristo, o que seria da mão sem o dedo, o que seria do dedo sem a unha. Então, tudo que nós carregamos é especial para o reino de Deus, precisa ser aflorado de forma única. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda a sua identidade para o reino, o quanto que você é importante, o quanto que você é necessário. Não se diminua e nem se ache demais, porque cada um, na sua singularidade, representa uma parte de Deus na terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Saiba que você tem na sua identidade ali, no seu RG, não tem escrito a filiação, seus pais? Então, no mundo espiritual, a nossa identidade, a nossa filiação é Deus, é Pai.
Identidade significa, se a gente separar a palavra, identidade, idêntico. Nós somos idêntico ao Senhor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Cada um carrega uma porção de Cristo em si. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero todos vocês amanhã na nossa live às 5 horas da tarde. Vamos estar com uma pessoa única que Deus levantou nessa terra, o missionário Rodrigo e a sua esposa. Vai falar um pouco sobre identidade, sobre transformação de vida quando há esse encontro, qual Jesus encontrou Pedro e Pedro largou as redes e o seguiu. Sim, amanhã eu tenho certeza que será edificante para todos nós sentarmos na mesa e compartilharmos do amor e do poder de Jesus. Conto com todos vocês. Até lá!